Deuteronômio 26 é onde nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Deuteronômio 26. Nós estamos nesse momento de celebração da Eucaristia, neste momento de celebração da ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes momentos litúrgicos, esses atos memoriais, esses ritos de memória são fundamentais na nossa peregrinação espiritual. Os tempos litúrgicos são fundamentais. Nós nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus, nós nos dedicarmos a sistemática e regularmente nos reunirmos para a celebração da nossa fé, nos reunirmos para ouvirmos a palavra de Deus, nos reunirmos para a comunhão, para as orações e para o partir do pão. As nossas festas, como por exemplo, no domingo celebramos os batismos. As pessoas foram às águas, foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que precisamos levar as pessoas às águas, batizá-las, imergi-las, trazê-las de volta? Não bastaria que elas passassem pela secretaria da igreja e se registrassem como membros da nossa comunidade? Por que precisamos levá-las às águas? Bom, primeiro porque Jesus nos ensinou assim, mandou que nós fizéssemos isso. Batizássemos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus fez isso porque Ele sabe da importância dos atos simbólicos. Para o nosso coração, para a nossa consciência, para a nossa memória. E por isso instituiu que deveríamos, quando reunidos e no partir do pão, dar graças a Deus, lembrando que o corpo dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi partido por nós. E que o sangue dele foi derramado por nós. E ele insistiu que nós realizássemos esse ato, realizássemos esse momento litúrgico, esse rito de memória. Porque aquilo que cremos tende a se perder no tempo. E quanto mais nos envolvemos com o cotidiano e com a realidade imediata, mais as verdades que dão sustentação à nossa vida se cobrem de poeira e correm o risco de ficar perdidas na esteira do tempo. Por isso é que Jesus diz: reúna-se, lembre-se, tome o pão nas mãos, lembre-se, traga a sua memória, o meu corpo partido por você, o meu corpo doado em amor, o meu sangue derramado. Não se esqueça disso, não se esqueça. Não permita que a sua ocupação com a sua vida e com as suas questões imediatas, com as suas necessidades mais urgentes, deixem com que as coisas fundamentais da sua vida se percam, porque aí você estará realmente perdido. Não apenas perdido, porque as pressões da vida desnortearão você, mas porque você perderá inclusive o norte. Não apenas você ficará em confusão, mas não saberá onde se agarrar para retomar o rumo da vida. Então, reafirme a sua fé, reafirme as suas convicções. E quando Jesus disse, reafirme as suas convicções, lembre-se do que sustenta você, do que sustenta a sua vida, ele não estava falando de verdades racionais, de princípios, de enunciados teóricos. Ele não estava falando de doutrinas, ele não estava falando, reúna-se sempre para relembrar as suas doutrinas, o seu credo. Os judeus, e na verdade os homens que contaram a história de Jesus, primeiro não eram ocidentais, não eram modernos, não haviam passado pelo iluminismo, não tinham lido René Descartes, não tinham lido Tomás de Aquino,
não tinham lido João Calvino, não tinham ouvido e não tinham lido Martinho Lutero, não tinham Bíblia, não tinham Novo Testamento. Por isso, quando nós nos reunimos, nós não nos reunimos ao redor de ideias, de conceitos, de enunciados teóricos, embora os tenhamos. No ano 325, por exemplo, no Concílio de Nicéia, ficou estabelecido o chamado Credo dos Apóstolos, o que criam os cristãos. O Credo dos Apóstolos dizia o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, católica no sentido de universal, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o credo dos apóstolos. Mas isso aqui não é o cristianismo. É o credo chamado dos apóstolos. Isso aqui é o conjunto de enunciados teóricos que registram o que pensamos e o que cremos a respeito de Jesus, de Deus. Mas isso aqui não é o Evangelho. Porque o Evangelho não é um conjunto de verdades que a gente acredita. O Evangelho não é um conjunto de crenças que se espalham, que alcançam as pessoas pelo discurso, como por exemplo esse que eu estou fazendo aqui agora. O Evangelho não vai pelo discurso, não vai com aula, não vai com catequese, ele não se espalha dessa maneira. Por quê? Porque ele não é uma teoria sobre a realidade. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho fala de um fato, não de uma teoria. E mais, fala de uma pessoa. Fala de Jesus Cristo, nosso Senhor. Testemunhar é compartilhar Cristo e não enunciados a respeito de Cristo. Testemunhar é compartilhar Cristo e não teologia a respeito de Cristo. E quando nós reduzimos o Evangelho a um credo, a doutrinas, dá essa confusão que a gente está vivendo hoje. Pior é quando a gente, ao lado do credo e das doutrinas, a gente coloca um montão de regras morais. Pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, aquilo não é pecado, e a gente fica discutindo o tamanho do comprimento da saia. O Evangelho não é isso. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Porque quando a gente reduz o Evangelho a um credo, a uma doutrina, dá uma confusão danada. Batista, presbiteriano, metodista, metodista livre ou metodista wesleyano? Batista regular, batista independente, batista renovado, batista do sétimo dia. Você está rindo? Sabia que a Aliança Batista Mundial tem mais de 20.000 denominações batistas, inclusive essa que eu acabei de citar, batistas do sétimo dia, batistas sabatistas. Que confusão! E aí a gente acha que espalhar o Evangelho é espalhar as nossas ideias. Aí a gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas se Ele é todo-poderoso, por que tem tanto sofrimento no mundo? É Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu Filho. Como assim seu Filho? Nascido da Virgem.
como assim da virgem? Como a virgem pode conceber? Obra do Espírito Santo. Ela ficou grávida com o Espírito Santo. Como assim? Jesus, o Filho de Deus, nasceu da virgem? Ou como aquela criancinha que falou assim para o pai: "Ô pai, Jesus é Deus? É Deus. Mas ele é filho de Deus? É filho de Deus. Então Jesus é filho dele mesmo?" Aí a gente fala assim: "Minha filha, para de perguntar. É isso aí. Tem que acreditar e não pede muita explicação." Ele morreu, foi sepultado e desceu aos infernos. Onde fica? Desceu lá e foi fazer o que lá? Voltou de lá. Voltou como? Ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou em carne mesmo, carne e osso. E subiu aos céus. Isso, em carne e osso e subiu aos céus. E onde ele está agora? Em carne e osso. Rapaz, tu não leu o credo dos apóstolos? Está sentado à direita de Deus o Pai. Ah, então tem um sujeito de carne e osso sentado à direita de Deus? Isso, está escrito aí no credo dos apóstolos. Então, Jesus não é mais onipresente, porque se ele está em carne e osso, ele não está em todo lugar, ele está lá sentado à direita do Pai. Rapaz, para de perguntar, eu já te falei, senão tu vai acabar indo para os infernos também. Tu tem que acreditar nessas coisas. E aí a gente transforma o Evangelho nisso aqui. E fique esperto, porque ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Mas como assim ele vai julgar os mortos? Primeiro ele vai ressuscitar os mortos. Vai ressuscitar os mortos, depois é que ele vai julgar. E os que foram julgados vão para onde? Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Mas e os caras que nunca ouviram nada de falar dele? Ah, esses daí não sei. Está vendo como tu faz tanta pergunta, rapaz? Para que tanta pergunta? Quem não acreditou nele vai para o inferno. E se o cara que pregou para ele era pedófilo e abusou dele na sacristia? E ele não quer saber do cristianismo e do evangelho de Jesus, e ele tem pavor da cruz? Aí já não sei, é problema com Deus, não sei. E se ele foi abusado dentro de uma igreja evangélica? Rapinaram tudo dele. E ele tem horror a crente. Também não sei, não sei. Aliás, não sei nem o que Deus vai fazer com os caras que rapinaram tudo dele, quanto menos com ele, eu não sei. Aí a gente começa a ficar discutindo os que foram eleitos, os que foram predestinados. E aí tem outras discussões que eu acho fantásticas. Você sabe os eventos escatológicos? Quais são? Tu não sabe nem o que é escatológico, vai saber os eventos escatológicos. Arrebatamento da igreja, ressurreição, milênio, grande tribulação e juízo final. O que vem primeiro, o milênio ou o arrebatamento da igreja? Não sabe, né? Corre o risco de chegar no portão do céu e tomar bomba na sabatina lá. Esse cristianismo credal, doutrinário, onde nos leva? Eu não estou desdenhando, não estou dizendo que é desnecessário. Aquilo que cremos organiza a nossa maneira de pensar e organiza a nossa maneira de viver. Mas o que cremos não é a essência do nosso evangelho. Porque a essência do nosso evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Esse é o evangelho. E aí em Deuteronômio 26, tem uma confissão de fé. Eu li uma confissão de fé do ano 325 da era cristã, o Concílio Ecumênico de Nicéia. Agora com a eleição do novo Papa e com o ibope do Papa Francisco, esse Papa é gente boa pra caramba, gostei dele, Papa Francisco, brother. Papa Francisco, você ouviu falar em Concílio Vaticano II? Você ouviu falar aí na história da igreja, do papado e não sei o quê? Já teve alguém que me mandou perguntar se esse Papa é a besta. Porque ele está cativando e seduzindo, tem até pastor evangélico que gosta dele, eu acho que ele é a besta. A gente fica discutindo essas coisas. Num dos concílios da igreja, o concílio de Nicéia, lá no ano 325, foi estabelecido isso aqui, ó, o que creem os cristãos?
Que creem os cristãos creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos, e creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o nosso credo. Agora, em Deuteronômio 26, tem uma outra declaração de fé. E a declaração de fé que está registrada em Deuteronômio 26 não é um amontoado de crenças. É a narrativa de uma história muito diferente. Os judeus sempre foram bons em contar histórias. Judeu é conhecido, os mestres do judaísmo são conhecidos porque eles respondem perguntas contando histórias e respondem perguntas fazendo outra pergunta. Que nem aquela que eu já contei para você, né? Que chegaram para um judeu e falaram: por que tu sempre responde uma pergunta fazendo outra pergunta? E ele disse: por que não? Jesus era assim. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um comerciante de pérolas. Não entendi. O que é o reino de Deus, Jesus? O reino de Deus é como uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma moeda. Ainda não entendi, Jesus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. Eu não entendi ainda, Jesus. Rapaz, Jesus era um contador de histórias. A Bíblia é um livro de histórias. E quando você chega em Deuteronômio 26, tem um camarada que, se você pergunta: o que é que você crê? Porque esse camarada, ele está sendo instruído para ir ao encontro dos sacerdotes e entregar a sua oferta, chamada oferta das primícias, os primeiros frutos da primeira colheita, ou os primeiros frutos da colheita daquela estação. Ele está indo lá num ato litúrgico. E aí alguém diz assim: o que você crê? Aí ele diz assim no versículo 5 de Deuteronômio 26. O meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente, ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Essa é a declaração de fé, é a confissão de fé deste homem que participa de um ato litúrgico, de um rito de memória, de um momento de consagração, como esse aqui que nós estamos participando. O que traz você aqui? Você pode responder: primeiro, o que me traz aqui é que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu da Virgem, concebido pelo Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, e aí voltou do terceiro dia. Antes de voltar, ele foi nos infernos e voltou, e tal. Você pode responder isso. Mas você também pode responder Deuteronômio 26. Por que você veio aqui? Porque eu era errante. Porque eu era oprimido. Porque eu vivia em agonia e sofrimento. E eu clamei a Deus e Ele me ouviu. E Ele entrou na minha vida. E me mudou de lugar. E me libertou. E me restaurou, e me transformou, e encheu meu coração de esperança, e me deu um sentido para a vida, e me deu terra, e me deu pão, e me deu família, e me deu comunidade, e me deu futuro, e me deu sonho. E agora eu venho aqui para louvar esse Deus e trazer a Ele as primícias da minha colheita. Não é o que cremos, é a história que nós temos com Jesus.
não é o que pensamos a respeito de Jesus, mas é a história que nós construímos, ou que Jesus construiu conosco. Por isso, acho que talvez o mundo se divida em 3 tipos de pessoas. Talvez. Os errantes, oprimidos, que vivem fazendo trabalhos forçados e sendo maltratados. Os que estão no mundo, estão postos ou jogados na existência, estão sem eira nem beira, não sabem de onde vêm nem para onde vão, tudo com que se ocupam é sobreviver. Não tem pouso, não tem terra, não tem chão, não fazem parte de uma nação, de um povo, não têm identidade. Eles não têm um Deus. Eles estão à mercê do acaso da vida, dos muitos deuses, dos falsos deuses, dos espíritos, das potestades do ar, que a Bíblia Sagrada no Novo Testamento vai chamar de espíritos imundos, espíritos malignos, demônios. Estão à mercê. São errantes, caminham sem lenço e sem documento e contra o vento. Gente assim, errante, sendo oprimida e oprimindo quando pode. Gente que é assim, não tem nada no que se agarrar, não tem em quem crer, não depende de ninguém, de nada, e que vive só para si. Das duas uma, ou é oprimida ou oprime. Porque quem pensa em si mesmo e só no seu ego, e quem pensa em só sobreviver, quem pensa somente nos seus sonhos, quem pensa somente nas suas necessidades e nas suas fomes, quem pensa somente nos seus desejos, é oprimido quando não tem forças para se voltar contra o opressor. Mas quando tem, oprime. E mesmo os oprimidos acabam oprimindo quem está embaixo. São errantes. Agora, tem os que superaram uma história ruim e, digamos assim, se fizeram na vida. Encontraram um lugar ao sol, construíram para si um nome, conquistaram o respeito dos outros errantes e batem no peito dizendo: eu fiz, eu consegui, foi o meu braço. Foi o meu empenho, a minha inteligência, a minha capacidade. Eu me fiz na vida. Eu não devo nada a ninguém. Não devo favor a ninguém. Eu me superei. E se eu me superei, qualquer um pode se superar. Quem não tem competência que não se estabeleça. Outro dia o Andrei me contou a história do Frank Ernest. Os 2 personagens de tirinha, sabe qual? O Frank e o Ernest, um magrinho e um gordinho. Um fala assim para o outro: dizem que nós somos vagabundo. Aí o outro diz assim: somos não. Vagabundo é quem não tem o que fazer, nós temos. Só não fazemos, mas nós temos o que fazer. Tem um pessoal que acha isso. Eu não sou vagabundo, eu fui trabalhador. Trabalhei muito para chegar onde eu cheguei. Outro dia um amigo se aproximou de mim e disse assim: Ed, estou com um problema, preciso arrumar uma resposta para dar para um outro amigo. Eu falei: o que é? Ele disse: eu pergunto para esse meu amigo, você é bonito, você tem uma família linda, você tem um nome, você tem uma vida extraordinária, e quando você vê tudo isso, a quem você agradece? Eu falei: e ele falou o quê? Eu falei: pois é, o meu amigo disse: eu agradeço a mim mesmo. Isso me fez lembrar a formatura que eu fui no Colégio Batista, do meu sobrinho, e o orador da turma foi genial. Ele disse: estamos nos formando hoje, não quero agradecer a ninguém não. Meus pais, que me deram educação, não fizeram mais do que obrigação. Os professores, paguei mensalidade, foram remunerados para cuidar de mim. E aí foi desfilando lá o seu rosário. E no final concluiu: portanto, agradeço a mim mesmo e me parabenizo por estar formado.
Tem gente assim. Cheguei onde cheguei com a minha força, com o meu braço. Me superei. Mas tem gente como esse homem que diz assim: eu era ninguém, eu vagava errante, me ocupava apenas de sobreviver, era escravo do medo, da ansiedade, era escravo da minha ignorância, era escravo dos espíritos, era escravo de mim mesmo e da minha maldade, eu era escravo de uma profecia da minha infância, eu era escravo de uma tragédia que me acometeu, eu era escravo. Um Egito baixou na minha vida e fez com que tudo perdesse sentido. Mais um dia do fundo do meu desespero, eu clamei por socorro e Deus me ouviu, me deu a mão, me colocou de pé, me transformou, restaurou a minha vida, me deu uma casa, me deu um povo, me deu uma família, me deu pão sobre a minha mesa e hoje eu sou grato a Deus que refez a minha história. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje à noite, louvado seja Deus. Deus entrou na nossa vida e reescreveu a nossa história. Essa é uma coisa extraordinária que a gente tem que fazer, é olhar para o passado e enxergar Deus caminhando conosco e escrevendo a nossa história. Ora, se você me conhece me ouve já há algum tempo, você sabe, eu não acredito nessa conversa de que tudo que acontece na vida é da vontade de Deus. Pelo amor de Deus, quando você for num velório, não console a viúva dizendo, foi da vontade de Deus que ele morresse. Não faça isso. Você não sabe se foi, ou se Deus está chorando também. Por quê? Porque na vida acontece um monte de coisa que Deus não queria que acontecesse. E Ele chora tanto quanto os que choram, ou mais do que os que choram. E desde antes de começarem a chorar, Deus já chorava. Agora, que há muita coisa que acontece na vida porque Deus fez acontecer, isso é verdade. Eu não acredito em determinismo, que tudo que acontece é porque Deus quis que acontecesse. Mas acredito em determinação, que Deus de vez em quando levanta e põe a mão. Fecha a porta, abre porta, faz o telefonema chegar na hora certa, faz você perder seu voo, faz você perder aquele contrato, faz você assinar aquele contrato, coloca a pessoa certa na sua vida na hora certa, tira a pessoa errada da sua vida na hora errada. Porque Deus nos acompanha o tempo inteiro e vai conosco. Nós não estamos à mercê do acaso. Nós não estamos à mercê dos falsos deuses. Nós não estamos à mercê, inclusive, de nós mesmos, porque quantas vezes eu quis fazer o mal contra mim e Deus não deixou. E passado o tempo eu digo, graças a Deus que eu não fiz aquilo, graças a Deus que eu não tomei aquela decisão, graças a Deus que aquele negócio deu errado, graças a Deus. Porque Deus vem com a gente. Sempre esteve com a gente. O Salmo 139 é extraordinário. Os olhos de Deus nos viram criaturas ainda informes. Quando você estava no ventre da sua mãe, e você era ainda um prenúncio ou uma semente de vida. E a maravilha da criação de Deus começava a dar forma ao seu rosto, definir a cor dos seus olhos, o seu cabelo, a sua pele. O salmista diz assim: Deus estava lá, no ventre da minha mãe, mexendo em mim. Mexendo em mim. Eu tenho um amigo que o pai dele disse para ele as seguintes palavras: meu filho, não era para tu estar aqui não, eu ia te abortar, mas na noite anterior do aborto seu, eu fui jogar e perdi o dinheiro do aborto no jogo,
Aí não pude abortar você, aí você está aí hoje. Eu já perdi a conta de quantas vezes esse amigo me contou essa história ou fez referência a esse fato. Eu estou aqui porque meu pai perdeu o dinheiro do meu aborto no jogo. Eu estou aqui porque meu pai perdeu o dinheiro do meu aborto no jogo. Eu ouso dizer assim, você está aqui porque a mão de Deus estava no ventre da sua mãe. Você está aqui porque alguém tentou o mal contra você, mas Deus transformou em bem. Aí você fala assim, e os que foram abortados? Eu falo, não sei. Mas se você está aqui é porque Deus te deu vida. Te permitiu vir a vida e a existência. E caminhou com você o tempo inteiro. Naquele quarto escuro, Deus estava lá. No dia da notícia triste, Deus estava lá. Na sua noite de choro, Deus estava lá. Quando você estava no Egito, oprimido, oprimida, trabalhos forçados, Deus estava lá. E quando você, da sua noite de lágrimas e de choro, clamou, Deus ouviu. E o que podemos fazer hoje? Podemos dizer a Jesus, Jesus, vem comigo. Entra comigo de novo naquele quarto. Eu preciso voltar lá, mas eu tenho medo. Aquele quarto para mim não sai do meu registro emocional. Aquele quarto define quem eu sou, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas taras. Jesus, entra comigo de novo naquele quarto. Entre com Ele lá. Volte ao dia em que seu castelo ruiu. Volte lá com Jesus, Ele estava lá. Volte ao dia do seu sofrimento. Volte ao dia da sua decisão errada. Volte ao dia do seu pecado. Volte ao dia do seu fracasso com Jesus. Não tenha medo de voltar lá. Deus é bom. Sabe amar. Deus, tu és bom e tua misericórdia é eterna. Cantamos. Deus bom que sabe amar é cheio de graça, de amazing graça, de extraordinária, maravilhosa, encantadora, sublime, inexplicável graça. Deus da graça, volta para escrever comigo a minha história, me dá outros olhos para eu enxergar o meu passado. Leva o que está no seu coração para Jesus. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração, porque Ele me ouve quando eu clamo. Acalma a minha alma, Ele é a minha cura. Faça isso. E aí você vai ver que Deus é bom. Não somente pode, como quer transformar o seu pranto em festa, em riso. Porque Deus tem transformado o nosso pranto em festa. E diga a Deus, sou feliz sim, sou feliz, porque Cristo me encontrou. Eu era errante, mas Ele me encontrou e refez a minha vida. E aí você termina dizendo assim, toma o meu coração, Senhor. Minha alma eu te dou, eu vivo só para ti. Toma as minhas primícias, Senhor, eu te dou, eu vivo só para ti, eu vivo só por ti. Por onde eu andar, toma o meu coração, Senhor, toma o meu coração. Que coisa triste, quando nós nos reunimos ao redor de doutrinas frias e que não fazem sentido para nós. Aí eu encontro meu amigo, eu tenho certeza que ele está ouvindo o que eu estou falando. E eu vou encontrar com ele, ele vai me dar um abraço. E ele vai dizer, meu pai quis me abortar. Eu vou dizer a verdade, meu amigo, mas Deus não quis. Deus nunca pretendeu te abortar.
Deus sempre quis você com Ele. Deus olhou para você, você ainda não tinha nem forma. E pronunciou: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você sequer existia e Deus já te amava. Porque a palavra de Deus diz que com amor eterno Deus nos ama e com laços de misericórdia Ele nos atrai para si. Agora imagina eu encontrar o meu amigo e dar um abraço nele. E ele falar assim: sabia, Ed, que meu pai quis me abortar? Eu vou dizer assim: repita comigo, meu amigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus, seu Filho, nascido da Virgem, concebido pelo Espírito Santo. E fica aí esperando que quando tu morrer, tu vai para o céu. Não é isso. A questão é qual é a história que nós contamos da nossa caminhada com Jesus e que história nós contamos a respeito de nós mesmos. Sim, você pode ficar aí dizendo: eu sou errante mesmo, eu nasci mal, família errada, minha vida deu errado, os meus castelos ruíram, o Egito, eu estou no Egito. Ou você pode dizer assim: legal isso aí que esse cara está falando, autoajuda, é bom esse pessoal acreditar mesmo, que dá para mudar de vida. Mas você pode dizer: Senhor, toma o meu coração, me toma pela mão, me leva lá, e vem comigo, Senhor, mostrando, iluminando, curando, ressignificando, restaurando, reconstruindo a minha vida. A minha vida. E me ajuda a contar essa história de que eu era errante e já fui escravo, mas eu clamei. Se você está em agonia, em desespero, boa notícia para você: ninguém encontra Deus sem agonia e desespero. Sem agonia e desespero, as pessoas aderem convenientemente a religiões. Fazem relações de perdas e ganhos, custo-benefício, e dizem: ficar nessa igreja é legal, acreditar nisso é legal. Mas até que alguém experimente aquela escuridão da alma e clame, difícil encontrar Deus. Isso me lembra quando David Wilkerson, que evangelizou as gangues de Nova York. Na minha adolescência eu li um dos livros mais extraordinários, marcou a minha vida, Forge, Nick Forge. Depois li A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. David Wilkerson pregava. E ele fez o apelo: vem entregar sua vida a Jesus. Aí veio um sujeito assim à frente, aí ele olhou para o camarada e falou: você aí, pode voltar. O camarada veio à frente para entregar a vida a Jesus, e falou: você pode voltar. Com essa cara aí, com essa displicência aí, Jesus não vai te salvar não. Você acha que está fazendo favor para Jesus vindo aqui? Pode voltar. Vai lá. Vai chorar. Vai entrar em desespero. Vai se perceber como errante, miserável, pecador. Vai até o mais fundo do poço e de lá clama por socorro, porque nesse dia o Senhor vai buscar você e vai reescrever sua história e vai te libertar e vai te levar a uma terra em que manam leite e mel. E vai te dar uma mesa farta na presença dos seus inimigos. Vai ungir a sua cabeça com óleo. E vai colocar 2 guardas de escolta sobre você todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia. E por onde você andar, a bondade e a misericórdia de Deus vão perseguir você. Elas não vão perder você de vista. Quando alguém perguntar assim: você é um discípulo de Jesus? Sou.
que você crê? Pelo amor de Deus, não diga crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não. Eu creio, não, eu vivo. Jesus entrou na minha vida e me transformou, me libertou, me restaurou, me curou, me salvou. E é por isso que eu estou vivo e eu sou grato a Deus e louvo o nome de Deus. Abre o seu coração, celebre nessa noite a sua história com Jesus e a história de Jesus com você. Que Deus nos abençoe a todos. Abaixe a sua cabeça onde você está. Você que vai servir a ceia memorial, pode vir para servir. A banda está subindo. Você que está aí, abaixe a sua cabeça. Eu quero orar com você. Deus nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos. Por Jesus Cristo, teu Filho, que nos encontrou, pelos nossos olhos que foram abertos, pelo privilégio de crer, pela tua graça que nos alcançou, pelo Evangelho que explodiu no nosso coração como a mais extraordinária e mais bela e mais maravilhosa notícia. Obrigado, Senhor, porque a nossa história não é contada pelas nossas tragédias, pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados, pela nossa maldade, não é contada pela nossa incredulidade, não é contada pelas nossas dores, pelo nosso sofrimento. A nossa história é contada pela tua graça, pelo teu amor, pela obra que o Senhor fez e está fazendo na nossa vida. Pai, eu te peço por aqueles que aqui entre nós estão e são errantes, não sabem de onde vêm, para onde vão, em quem creem, a quem se submetem, e quem deles cuida, que eles tenham os olhos abertos, o coração tocado, o coração quebrantado, constrangido para te servir, que eles caiam de joelhos na tua presença, que eles clamem da sua noite escura, e que o Senhor ouça o seu clamor, que o Senhor os liberte, o Senhor os cure, o Senhor os restaure. Pai, eu clamo por aqueles entre nós prepotentes, arrogantes, vaidosos, que acreditam que se sustentam e se bastam na vida, que sejam tocados pela tua graça e pelo teu amor. Eu clamo, Senhor, pelos que são teus filhos, tuas filhas, mas que ainda não te viram em sua história. Visita, Senhor, as suas memórias, seus registros emocionais, traz a cura, traz a libertação, traz um novo olhar, traz uma nova perspectiva, traz o perdão, traz o constrangimento, traz o arrependimento, traz, Senhor, o quebrantamento, que eles estejam colocados diante de Ti, em louvor e em adoração, trazendo ao Senhor as primícias de suas vidas para a glória do Teu nome. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela mesa de comunhão, pelo corpo de Cristo partido por nós, pelo sangue de Cristo derramado por nós. Faze vivo, Senhor, o Evangelho em nós, para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.